Olá, professor Williams aqui, diretor pedagógico da rede JET Incorporated e também dos polos JET Center. É um grande prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema de extrema relevância na aprendizagem do inglês. Eu vou abrir com vocês aqui um arquivo, o qual vocês também terão acesso, para falar sobre a pronúncia do inglês e os símbolos fonêmicos ou símbolos fonéticos. Para ficar mais fácil o entendimento, eu preferi ler aqui e explicar conforme for necessário, para que a gente possa ser bem objetivo. A pergunta central aqui é: por que é importante aprender os símbolos fonêmicos em inglês? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, ou já tiveram essa curiosidade, ou já tiveram a oportunidade de conhecer os símbolos fonêmicos em inglês, mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Em primeiro lugar, é importante destacar que o objetivo primordial da linguagem é a comunicação, ou seja, enquanto falantes ou mesmo aprendizes de inglês, nós temos sempre que ter em mente que a coisa mais importante é a comunicação. Independente dos erros cometidos no início da aprendizagem, independente dos obstáculos que nós temos para aprender, o importante é ter isso em mente. A comunicação é o ponto central. Assim como é importante aprender, expandir e refinar nosso conhecimento de vocabulário e gramática em inglês, é também muito importante se dedicar ao estudo da pronúncia do idioma. Então, nós temos aí 3 pilares importantes: a pronúncia, os padrões gramaticais e também os padrões lexicais, ou seja, o vocabulário da língua. Pois os 3 componentes citados acima formam a base da língua e devem ser desenvolvidos em harmonia, ou seja, esses 3 pilares trabalhados de forma integrada. Hábitos errados de pronúncia tornam a comunicação difícil ou até mesmo impossível. A correção de hábitos antigos de pronúncia é muito mais demorada e difícil que o processo de aprendizagem correta de novas palavras. Ou seja, é mais fácil a gente aprender novas palavras da forma correta do que remover hábitos antigos de pronúncia, né? Pronúncias que a gente sempre, palavras que a gente sempre pronunciou de forma errada. Mesmo que você não tenha a intenção de ter uma pronúncia próxima de um nativo da língua, vale lembrar que o estudo da pronúncia do inglês o ajudará a desenvolver uma boa compreensão auditiva e entender os fenômenos envolvidos na produção dos sons em inglês, fazendo com que você entenda mais facilmente as falas, as músicas, os podcasts que você ouve, que você assiste, filmes, programas de TV em inglês, etc. Então, há uma vantagem muito grande para você desenvolver a sua compreensão auditiva a partir do momento que você aprende a desvendar a pronúncia do idioma. Fica muito mais fácil para você entender os fenômenos que ocorrem quando as pessoas falam em inglês com você. Em segundo lugar, é muito importante que o aprendiz de inglês saiba reconhecer os símbolos fonêmicos, para que possa verificar a pronúncia correta de qualquer palavra no dicionário sem a ajuda do professor. Ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo uma lição de casa ou procurando uma palavra que surgiu e nós não temos o professor do lado. Reconhecendo os símbolos fonêmicos, a gente tem a chance de aprender aquela palavra e, obviamente, a pronúncia dela por meio dos símbolos fonêmicos do dicionário. Como a maior parte do estudo da língua ocorre entre uma aula e outra, o aprendiz precisa se instrumentalizar com recursos que o ajudem no momento em que estiver estudando sozinho. Então a gente sabe que a maior parte do aprendizado da língua estrangeira é feita fora da sala de aula. Na sala de aula nós recebemos as instruções do professor, temos o feedback também, quando nós praticamos o idioma, mas é fora da sala de aula
ali no estudo individualizado, concentrado, que a gente passa a maior parte do tempo. Então, se você consegue dominar esse instrumento, que é desvendar os símbolos fonêmicos, você tem uma vantagem muito grande, porque você pode duplicar, quadruplicar, aprender 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais, ou 100 vezes mais palavras que você aprenderia só dentro da sala de aula. Então, esse é um recurso muito importante. Em terceiro lugar, você logo perceberá que a pronúncia do inglês tem pouca ou nenhuma lógica. É irônico, não? O que nos impede de generalizar os padrões de pronúncia das palavras. Muitas vezes nós achamos que há alguma lógica na pronúncia do idioma, mas, para nossa frustração, o inglês, pelo menos, não tem lógica em termos de pronúncia, como nós vamos ver agora. Em português, todos nós sabemos que a pronúncia de B com A é ba. Se juntarmos mais duas sílabas, L-A, né, lá e da, temos balada. E a pronúncia não muda, né? O B com A vai ser ba, o L com A vai ser lá e o D com A vai ser sempre a pronúncia da. Ou seja, você consegue montar uma palavra, balada. Já em inglês, isso não é possível, pois a cada encontro de consoantes com vogais poderemos ter sons diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui do encontro entre E com A em inglês. Então nós temos a palavrinha great, que quer dizer ótimo. Nesse caso, a gente tem um encontro de E com A, mas a pronúncia é A, como em great. Uma outra palavrinha que tem um encontro de E com A também. Aqui nós temos a palavra carne em inglês. Nós não pronunciamos mate, como aqui em great, mas sim meat, ou seja, um I alongado. Mesmo tendo o encontro de E com A, como na palavra great, a palavra meat tem uma outra pronúncia. Vejamos um terceiro exemplo. A palavra pão em inglês tem o encontro de E com A, mas nós não vamos falar braid ou breed, mas sim bread. Mudou completamente. Então nós temos great, meat e bread. Então não há como chegar a um padrão, generalizar, né? Como não podemos generalizar os padrões de pronúncia em inglês, só nos resta aprendermos a pronúncia das palavras individualmente, sempre com o auxílio dos símbolos fonêmicos de um bom dicionário. Em quarto lugar, falando da importância dos símbolos fonêmicos, nem sempre conseguimos identificar e reproduzir a pronúncia correta de uma palavra apenas ao ouvi-la. Assim, os símbolos fonêmicos representam um recurso complementar que nos ajuda a visualizar a pronúncia correta, nos permitindo enxergar detalhes que o ouvido não seria capaz de captar naturalmente. Com certeza vocês já tiveram a experiência ou conhecem alguém que toca um instrumento musical, e aí essas pessoas que tocam instrumentos musicais caem em duas categorias: aquelas que têm um dom próprio, uma habilidade própria para tocar de ouvidos, né? Ela ouve uma música, já consegue tirar ali aquela canção, aquela música, o acorde, e há aquelas que não têm esse dom, essa habilidade, né, de um ouvido tão apurado assim, e precisa ler a partitura ou as cifras. A mesma coisa acontece com o inglês. Tem pessoas que conseguem reproduzir sons de maneira muito próxima, ou quase igual ao nativo. Já a grande maioria precisa entender como é que esses sons são realizados, né, foneticamente, e também como é que são produzidos no nosso aparelho fonador. Então, os símbolos fonêmicos entram como uma ferramenta indispensável para aquelas pessoas que não conseguem distinguir automaticamente os sons da língua inglesa. Mas quando ela enxerga os padrões, aí fica tudo muito mais fácil, tem um recurso a mais. Você consegue enxergar e não depende apenas do ouvido para entender a pronúncia de uma certa palavra. É impressionante como nos surpreendemos quando consultamos no dicionário a pronúncia de palavras tidas como básica
e conhecidas em inglês. Muitas vezes a gente conhece uma palavra, como por exemplo a palavra house, e a gente pronuncia, né, house ou house com Z, né, durante anos, para chegar numa aula de pronúncia em inglês e descobrir que se pronuncia house com S e não com som de Z. Esse é apenas um exemplo. Mas a gente surpreende sempre, isso que é interessante. Caso você esteja achando os símbolos fonêmicos difíceis, calma. Em primeiro lugar, a grande maioria dos símbolos se assemelha à grafia do alfabeto. Apenas alguns sons são representados por símbolos diferentes. Em segundo lugar, a habilidade de reconhecer e reproduzir os sons em símbolos fonêmicos é algo que se aprende a longo prazo. Não é na primeira aula de pronúncia que você vai dominar os símbolos, ok? Então fique tranquilo. Primeiro você irá reconhecer os símbolos mais fáceis, que se parecem com as letras do alfabeto. Depois, com exercícios específicos de consulta ao dicionário, você irá se familiarizar com os símbolos a ponto de reconhecê-los e até mesmo reproduzi-los. Você mesmo escrever os símbolos para fazer suas anotações de palavras novas ou alguma pronúncia específica que você quer destacar. O importante é reconhecer a importância dos símbolos fonêmicos e curtir cada etapa do seu aprendizado. Muito bem, estamos aqui novamente neste episódio para falar sobre os símbolos fonêmicos, também chamados de símbolos fonéticos da língua inglesa. Este é o quadro dos símbolos fonéticos internacionais e nós vamos começar com o primeiro quadrante, que são as vogais. Diferentemente do português, que nós temos 5 vogais básicas, né? A, E, I, O, U, fora os sons nasais. Em inglês, nós temos 12 sons. Isso não quer dizer que são 12 vogais diferentes, mas sim 12 sons distintos. Algumas vogais são mais alongadas, outras mais curtas, mas nós temos aqui a capacidade de distinguir entre 12 sons de vogais na língua inglesa. Depois nós temos aqui o quadro dos ditongos, que são os encontros, né, de duas vogais. E logo abaixo nós temos o quadro das consoantes, ou seja, aqueles sons consonantais que nós temos também em língua portuguesa, com a diferença de alguns sons que nós não temos em português. Eu vou destrinchar cada som. Nós temos abaixo de cada som uma palavra representativa desse som, e é interessante você praticar também, conforme eu vou explicando. Você pode repetir para poder fixar melhor esses sons também, ok? Então vamos lá. Aparentemente parecem símbolos diferentes, parece grego para muita gente, mas aos poucos você vai se familiarizando a ponto de reconhecer no dicionário, né, na transcrição fonêmica das palavras, os sons das palavras em inglês, ok? Então vamos lá, vamos começar com os sons das vogais. Observe que aqui, essa disposição desse quadrante aqui das vogais, ele está disposto dessa maneira porque ele representa a posição que o som é produzido na boca, no nosso trato fonológico ou no nosso trato fonador, ok? Então nós temos aqui em posição inicial, né, da boca, frontal da boca, o som de I. Notem que fica bem na frente da boca onde nós produzimos esse som. I. Ele é representado dessa forma, com 2 pontinhos, os 2 triângulos aqui, dizendo que o som é alongado. Assim a gente tem he. He. Não é só he. Ele tem o i, um izinho a mais. Então é he. Depois, a gente tem aqui em posição mais neutra, no aparelho fonador, essas vogais, começando com a letra E. Parece um I da língua portuguesa, mas é, na verdade, mais semelhante com o nosso E, de elefante. Então a gente fala it. It. Depois do it, do I, nós temos o U. É um sonzinho curto também de U, como em book.
book. Embora seja representado por 2 Os na palavrinha book, né, de livro, o som é curto. Então você não vai dizer book, e sim book. Ok? Este é o símbolo. E na posição posterior, quase chegando na garganta, onde nós produzimos esse som, nós temos o U. U. Notem que esses 2 pontinhos indicam que a vogal é alongada. Então é chew. Chew. Embaixo nós temos o som de E. Pen. Pen. Depois nós temos um sonzinho aqui, um E ao contrário. Ele é o som mais frequente na língua inglesa e recebe até um nome especial por isso. Ele recebe o nome de schwa sound. Ele é bem distinto, bem sutil, como no A da palavra again. Again. Você não diz again, você diz again. Este sonzinho inicial é o schwa sound. Depois nós temos um outro som aqui, que representado na palavra work. Work. Em inglês americano, normalmente o R é bastante pronunciado. Então nós temos um R sobrescrito aqui. Em inglês americano se pronuncia. Em inglês britânico, não. Então, em inglês americano, nós teríamos a palavra work, work. E em inglês europeu, em inglês britânico, nós temos work, work, onde o R não é normalmente pronunciado. Em seguida, em posição posterior também, nós temos o som representado na palavra short. Short. É um O alongado e nós temos também o Rzinho final, que em inglês americano se pronuncia como em short, e em inglês britânico apenas o O. Short. Short. Abaixo, na última linha das vogais, nós temos o símbolo que parece uma borboleta. E aí é uma junção de A com E. Ele é produzido, ele é representado na palavra apple, por exemplo. Apple. Apple. Depois nós temos esse símbolo que parece um chapeuzinho chinês, que é representado, por exemplo, na palavra sun. Sun. É o som de E. Em seguida, nós temos um A, como na palavra car, e é representado pelo A alongado. Então, nós temos car, car. E, em inglês britânico, como o R não é pronunciado, ficaria apenas o A alongado, ou seja, car, car. E o último som de vogal aqui é representado pela palavra exemplar aqui, got. Got. É um O curto, porém, em inglês americano, normalmente ele é confundido com A. É quase um som de A, então, got. Got. Em inglês britânico se pronuncia O, normalmente, um O curto, ou seja, got. Got. Partindo agora para os sons dos ditongos, nós temos o encontro de I com A, com o schwa sound, nós temos a palavra near. Near. Em seguida, nós temos a palavra o E mais o A, ou seja, chair. Chair. Abaixo, nós temos o encontro do schwa sound com U, como em home. Home. Em seguida, nós temos o A mais o U. Now. Now. Depois nós temos o som de U mais o schwa sound. Shower. Shower. Abaixo, na última linha, nós temos o E mais o I, como na palavra baby. Baby. Em seguida, nós temos o A mais o I. Five. Five.
E o último som de ditongo aqui é o O com I. Nós temos, então, boy. Boy. Estes símbolos acima, nós não trataremos nesse vídeo especificamente, mas indicam sons ascendentes, sons descendentes ou normalização de um som. Nós podemos falar sobre isso quando estivermos falando de ritmo, entonação e assim por diante. No último quadrante, nós temos o som das consoantes. E vamos começar então com o som de P. O som de P é representado como em português e como no alfabeto, com a diferença de que esse som é um som que nós chamamos de som explodido. Há uma explosão de ar ao pronunciá-lo. Sempre em posição inicial, você não vai dizer pen, mas sim, em inglês, pen. Pen. Note que há sempre uma explosão de ar ao pronunciar esse som em inglês. Pen. O F é como em português, fish. Fish. Depois nós temos o T, também é um som explodido em inglês, então não é time, e sim time. Time. Note que há uma explosão de ar, você sente fisicamente o ar saindo pela boca ao pronunciar o som de T inicial em inglês. Em seguida, nós temos esse sonzinho aqui, que é um zero, né? Ou a letra O cortada, que representa um som inexistente em português. Ele é um som parecido com um C, pronunciado com a língua entre os dentes. Então, nós temos thanks. Thanks. Em seguida, nós temos o som de T, mais digamos, o X ou CH. Esse som que parece uma cobrinha representa o som de X em inglês. Então, nós temos chair. Chair. Depois nós temos o som de S, que é igual em português. Sister. Sister. O som de X novamente, representado pela cobrinha, nós temos she. She. E em seguida nós temos o som de K, né, o som de K, que é representado também por um som explodido em inglês. Então você não vai dizer cake, e sim cake. Cake. Por que é importante saber a forma de pronunciar o som? Porque ele também te ajuda a entender como é que o nativo pronuncia. Então você já vai com esse entendimento de como o som é produzido para melhorar o seu entendimento, né, sua compreensão auditiva em inglês também, ok? Novamente, então, cake. Cake. Aqui na linha de baixo nós temos o som de B, que também é explodido em inglês. Então, ball. Ball. Em seguida, nós temos o som de V, que é normal. Voice. Voice. Depois o som de D também, que é igual em português. Doctor. Doctor. O próximo som, a exemplo do som de cima, ele não existe em português, na língua portuguesa. Ele é representado, ele é produzido como se fosse um D com a língua entre os dentes. Então a gente tem this. This. Note que ele é sonoro. O de cima é surdo, né? Não há uma fricação no som, né? Thanks. E o de baixo já tem uma sonoridade, tem vibração nas cordas vocais. Então, this. Depois nós temos o som de D com som de J. Esse símbolozinho que parece um Z na verdade é o som do J. Na palavra job. Job. Em seguida, nós temos o som de Z, como em português. Zoo. Zoo. O próximo som é o som de J. Parece um Z, mas o som é de J, como em garage. Garage. Depois nós temos o som de G, normalmente. Good.
good. Na última linha, começando com H, nós temos how. How. Note que o som, não necessariamente a letra, às vezes você tem uma palavrinha como honest, e ela não é, o H não é pronunciado, nós chamamos de letra silenciosa. Mas quando se trata de sons dos símbolos fonêmicos ou fonéticos, quando aparecer o H, ele é pronunciado. E é sempre dessa forma. How. How. Ele é sonoro. O M também é que nem em português. Nós temos na palavra mother. Mother. O N também. Name. Name. O próximo símbolo parece um N, é uma junção de N com G, como na palavra sing. Você prepara o G na garganta, mas normalmente ele não é pronunciado, ele para ali. Pelo menos na maioria das variantes do inglês. Então você tem sing, sing. Algumas variantes do inglês apresentam o som de G, né, destacado, mas normalmente o G não é pronunciado em inglês nesses casos. O R em inglês é diferente do português, ele é o retroflexo, um som retroflexo que você enrola a língua para pronunciá-lo. Então você tem rich, rich, ok? Então não é hit, hit como se fosse H. É sempre o som inicial de uma palavra em inglês com R, é sempre enrolado. Rich, Richard, e assim por diante. O L também é comum, mas bem pronunciado em inglês, life, life. Em seguida, nós temos o som de W, que na verdade, tecnicamente falando, ele se encaixa entre uma vogal ou uma consoante, né? O som de U bem curtinho. Nós temos então one, one, é bem curtinho U. E o J também é um I bem curtinho, né? Então, tecnicamente, seria entre uma vogal e uma consoante. Então, yes, yes. E é representado pelo som J, ok? O som de J em inglês, o símbolo, né? É um I bem curtinho, então, yes, ok? Então, dessa forma, nós temos aí o quadro fonêmico internacional de todos os sons da língua inglesa, ou seja, nós temos aí o DNA dos sons do inglês, ok? Destacando a importância de conhecer esses símbolos, a princípio de reconhecê-los, para que a gente possa, então, buscar no dicionário, né, a pronúncia correta dessas palavras, e aos poucos também a gente vai produzindo, ou seja, escrevendo, anotando coisas com símbolos fonêmicos, para que a gente possa ter a pronúncia mais correta possível. Ok? Espero que tenha gostado e até o próximo episódio. Thank you very much.